E se eu te disser que sua casa está contando segredos sobre você que nem você mesmo percebeu? Que cada cômodo bagunçado, cada gaveta entulhada, cada cantinho negligenciado está gritando verdades que seu coração tenta silenciar há anos. Olha ao seu redor agora mesmo. O que você vê? Uma pilha de roupas sobre a cadeira, louça acumulada na pia, aquela gaveta que você nunca consegue fechar direito porque está entupida de coisas. Prepare-se para descobrir o que sua casa realmente diz sobre sua aula. Olá, queridos do Entre Céu e Casa. Eu sou sua anfitriã nesta jornada de transformação e hoje vamos mergulhar em uma verdade que pode revolucionar não só sua casa, mas sua vida inteira. Durante anos, acompanhando famílias em processos de organização e renovação, descobri algo que me deixou sem palavras. A Bíblia nos ensina em Provérbios capítulo 4, versículo 23, sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Mas e se eu te disser que podemos descobrir o que realmente está guardado no nosso coração simplesmente observando nossa casa? Nos próximos minutos, você vai entender como sua casa é o espelho mais honesto da sua alma. Vou te mostrar como decifrar os códigos secretos que cada ambiente revela sobre sua vida interior. E no final, vou compartilhar o testemunho arrepiante de uma mulher que descobriu um segredo enterrado em sua própria sala de estar que transformou completamente seu casamento e sua família. Mas primeiro, deixe-me te contar sobre o código secreto dos ambientes. Cada cômodo da sua casa é como um capítulo aberto do livro da sua alma, e quando você aprende a ler esses sinais, é impossível ignorar as mensagens que eles carregam. Vamos começar pelo seu quarto. Esse espaço íntimo revela como você se relaciona com o descanso, com a intimidade e principalmente consigo mesmo. Uma cama sempre desfeita pode estar gritando que você tem dificuldade de se organizar internamente, de criar rotinas de autocuidado. Um guarda-roupa caótico, onde você nunca encontra nada, muitas vezes reflete uma identidade confusa, uma pessoa que não sabe bem quem é ou o que quer da vida. Já a cozinha é o coração da casa. Ela revela sua capacidade de nutrir, de cuidar, de amar. Uma geladeira sempre vazia pode indicar um coração vazio, alguém que esqueceu de se nutrir emocionalmente. Louça acumulada na pia que você sempre deixa para depois, frequentemente reflete relacionamentos não resolvidos, conversas adiadas, pedidos de perdão engavetados. A sala de estar mostra como você se relaciona com os outros. Móveis todos voltados para a televisão podem indicar uma tendência à fuga da realidade, dificuldade de estabelecer conexões genuínas. Já um espaço acolhedor, com móveis que convidam à conversa, reflete um coração aberto ao diálogo e à comunhão. O banheiro, por mais que pareça estranho, fala sobre purificação e autoimagem. Um banheiro negligenciado, sempre sujo ou bagunçado, frequentemente reflete baixa autoestima, dificuldade de se ver como alguém digno de cuidado e limpeza. E sua área de trabalho? Ela grita sobre seu propósito, sua direção na vida. Uma mesa sempre bagunçada pode indicar falta de foco, sobrecarga mental, ou até mesmo fuga das responsabilidades que Deus colocou em suas mãos. Mas existe um cômodo que revela o que há de mais profundo no seu coração. Um espaço que, quando negligenciado, mostra feridas que nem você mesmo sabe que existem. Daqui a pouco vou te contar qual é. Primeiro, você precisa entender os sinais que estão gritando em silêncio dentro da sua casa neste exato momento. Durante anos trabalhando com famílias, identifiquei padrões que se repetem de forma assustadora. São como sinais de alerta espirituais que nossa alma emite através do nosso ambiente físico. A acumulação compulsiva, por exemplo, quase sempre revela medo da escassez, falta de confiança em Deus como provedor. Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6, não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Mas quantas vezes guardamos objetos por via das dúvidas, revelando que no fundo não confiamos que Deus suprirá nossas necessidades? Projetos inacabados espalhados pela casa são outro sinal eloquente. Aquela pintura que você começou e nunca terminou, o livro meio lido sobre a mesa há meses, a reforma que parou no meio. Esses objetos suspensos no tempo frequentemente revelam falta de foco, mas mais profundamente, medo do fracasso. É como se sua alma dissesse, se eu não terminar, não posso falhar. E as portas sempre fechadas. Cada porta trancada em casa pode representar um segredo, uma vergonha, uma área da vida que você não quer que ninguém veja. É o isolamento físico refletindo o isolamento emocional.
Os cantos escuros e negligenciados da casa são particularmente reveladores. São aqueles lugares que você sempre deixa para depois, que acumula poeira e objetos sem uso. Esses espaços frequentemente correspondem a traumas não resolvidos, memórias dolorosas que você empurrou para os cantos da mente. Objetos quebrados que você nunca conserta são sinais gritantes de relacionamentos feridos que você não tem coragem de restaurar. Aquela cadeira com a perna bamba, o espelho trincado, a torneira que pinga. Cada item quebrado pode representar uma mágoa não curada, um perdão não concedido. E as fotos guardadas em gavetas, nunca expostas, frequentemente representam memórias dolorosas que você não consegue nem descartar, nem honrar. Ficam ali, escondidas, assim como as emoções relacionadas a elas. Deixe-me te contar sobre Maria, uma das mulheres que acompanhei. Ela tinha uma mania peculiar, sempre deixava louça na pia, mesmo tendo tempo para lavar. Durante nossas conversas, descobrimos que essa resistência refletia sua dificuldade de limpar as mágoas do passado. Ela acumulava ressentimentos, assim como acumulava pratos sujos. Quando finalmente decidiu perdoar sua irmã após anos de briga, algo miraculoso aconteceu. Ela naturalmente começou a lavar a louça assim que terminava de comer. Mas tem um padrão que eu observei em mais de 500 famílias que acompanhei ao longo dos anos. Um sinal que sempre aparece quando alguém está escondendo algo muito profundo do próprio coração. Algo que nem elas mesmas sabem que estão escondendo. E isso me leva ao que chamo de o quarto secreto da alma. Todo mundo tem um. É aquele espaço da casa que ninguém pode ver. Pode ser um closet bagunçado, uma gaveta entulhada, um armário trancado, um canto do quarto onde você empilha coisas. É o lugar físico onde você esconde o que não quer enfrentar. Por que fazemos isso? A resposta está profundamente enraizada em 3 emoções: vergonha, medo do julgamento e autopunição. Escondemos fisicamente porque escondemos emocionalmente. Criamos espaços proibidos em casa porque criamos áreas proibidas no coração. A Bíblia nos ensina em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Mas como pode o Espírito Santo habitar plenamente em um templo com quartos trancados, com áreas que declaramos como território proibido? A transformação desses espaços secretos requer uma abordagem espiritual. Primeiro, ore antes de organizar. Peça a Deus para revelar não apenas o que você precisa descartar fisicamente, mas o que precisa liberar emocionalmente. Segundo, pratique o perdão próprio ao se desfazer de objetos do passado. Cada item descartado pode ser um ato de misericórdia consigo mesmo. Terceiro, ao criar espaços de paz e reflexão, você convida a presença de Deus para habitar cada canto da sua casa e da sua vida. E quarto, pratique o poder da confissão, como nos ensina 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Posso compartilhar algo pessoal com vocês? Por anos eu tinha um armário que nunca conseguia organizar. Estava sempre entelhado, sempre fechado com pressa quando alguém chegava em casa. Um dia, durante um período de oração e jejum, senti que Deus estava me chamando para enfrentar aquele espaço. Quando finalmente abri aquele armário com o coração aberto à revelação divina, descobri que eu guardava ali não apenas objetos, mas símbolos de uma época da minha vida em que me sentia fracassada como mãe. Cada item bagunçado representava uma culpa não resolvida, uma autopunição silenciosa. Limpar aquele armário se tornou um ato de libertação espiritual. Mas deixe-me te contar sobre os desafios que você vai enfrentar nessa jornada de revelação e transformação. O primeiro obstáculo será o tempo. Não tenho tempo para mexer nisso, você vai dizer. Mas a real questão não é tempo, é prioridade. Sempre encontramos tempo para o que consideramos importante. Se sua transformação interior não é prioridade, sua casa continuará refletindo essa negligência espiritual. O segundo desafio será o volume. É muita coisa para mexer, não sei nem por onde começar. Esse pensamento revela o verdadeiro medo, o medo da transformação. Porque lá no fundo você sabe que organizar a casa significa organizar a vida, e isso pode ser assustador. Terceiro, posso precisar depois. Essa frase esconde falta de fé no futuro, dificuldade de confiar que Deus proverá o que você precisar quando precisar. É o mesmo espírito que fazia os israelitas guardarem maná no deserto, mesmo quando Deus prometia sustento diário. A resistência da família também será um obstáculo. Cônjuges, filhos ou outros familiares podem sabotar suas tentativas de mudança, porque sua transformação os confronta com suas próprias áreas não resolvidas. Eles podem ridicularizar seus esforços ou simplesmente ignorar as mudanças que você está implementando. E por último, o apego aos objetos.
Quando as coisas se tornam ídolos, quando nossa identidade está atrelada ao que possuímos, desfazer-se de objetos se torna quase impossível. Jesus nos alerta em Mateus capítulo 6, versículo 21. Onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mas existem soluções práticas e espirituais para cada um desses desafios. Combine oração com ação. Jejue e ore antes de grandes limpezas, pedindo discernimento espiritual. Convide alguém de confiança para ajudar, alguém que possa orar com você e apoiá-lo nesse processo. Comece pequeno. Uma gaveta por dia, um canto por semana. E celebre cada pequena vitória, reconhecendo que cada espaço organizado é um ato de adoração. Agora, quero compartilhar com vocês a história mais impactante que já presenciei nos meus anos de ministério através da organização e renovação de lares. Ana tinha 45 anos, era casada há 20, tinha 2 filhos já adultos. Ela me procurou porque, segundo suas palavras, sua família havia se desintegrado. Os filhos não visitavam mais, o marido passava o dia todo fora de casa e, quando estavam todos juntos, pareciam estranhos. O sintoma físico era gritante. A sala de estar da família estava sempre bagunçada. Revistas espalhadas, roupas sobre os móveis, objetos perdidos por todo lado. Era como se ninguém conseguisse permanecer naquele ambiente por muito tempo. Durante semanas, trabalhamos juntas organizando outros cômodos da casa. Ana mostrava progresso em todos os espaços, exceto na sala. Toda vez que organizávamos aquele ambiente, em poucos dias estava bagunçado novamente. Era como se algo invisível sabotasse nossos esforços. Um dia, decidimos fazer uma limpeza profunda. Movemos todos os móveis, aspiramos cada canto, limpamos cada superfície. Foi quando Ana encontrou algo atrás do sofá que mudaria tudo. Um maço de cartas antigas, amareladas pelo tempo. Eram cartas de amor de um relacionamento que ela havia tido antes do casamento. Cartas apaixonadas, cheias de promessas e sonhos que nunca se realizaram. Ana olhou para aquelas cartas como se visse fantasmas. Ela havia esquecido completamente que elas existiam, mas elas estavam ali, fisicamente presentes em sua sala de estar há mais de 20 anos. A descoberta revelou algo devastador. Ana nunca havia se perdoado completamente por esse relacionamento do passado. Embora tivesse se casado por amor e construído uma família abençoada, uma parte do seu coração permanecia presa àquelas memórias. E essa prisão emocional estava literalmente sabotando o ambiente familiar. Por meses, Ana guardou as cartas em uma gaveta, sem coragem de descartá-las ou de conversar com o marido sobre elas. A sala continuava se desorganizando misteriosamente. Era como se a casa recusasse a ordem enquanto o coração permanecia em desordem. Finalmente, durante um culto em sua igreja, Ana sentiu que Deus estava falando com ela através da pregação sobre confessar uns aos outros e orar uns pelos outros. Ela chegou em casa determinada a quebrar aquele ciclo. Conversou com o marido sobre as cartas, sobre a culpa que carregava, sobre como isso poderia estar afetando inconscientemente seu casamento e sua família. Para sua surpresa, ele reagiu com compaixão e perdão. Juntos, eles oraram sobre aquela situação e decidiram queimar as cartas em um ato simbólico de libertação. Mas não pararam por aí. Reorganizaram toda a sala de estar como símbolo de um novo começo. Escolheram cada móvel, cada decoração, cada detalhe como se estivessem redesenhando não apenas o ambiente, mas o coração da família. O resultado foi sobrenatural. Os filhos começaram a visitar mais, as conversas em família se tornaram mais profundas. O marido passou a chegar mais cedo em casa. A sala se manteve organizada naturalmente, como se tivesse encontrado sua paz interior. Ana me disse algo que nunca vou esquecer. Eu não sabia que minha casa estava guardando um segredo que nem eu mesma sabia que estava guardando no coração. Quando libertei minha casa, Deus libertou minha família. Como Jesus nos ensinou em João capítulo 8, versículo 32, a verdade vos libertará. Às vezes, a verdade está escondida atrás do nosso próprio sofá, esperando ser descoberta e enfrentada. Chegamos ao final desta jornada de revelação, mas, na verdade, este é apenas o começo da sua transformação pessoal. Recapitulando o que descobrimos hoje, sua casa é o espelho mais honesto da sua alma. Cada ambiente revela aspectos específicos da sua vida interior.
Os esconderijos físicos refletem esconderijos emocionais. E a transformação externa não apenas facilita, mas catalisa a transformação interna. Esta semana eu faço um desafio específico para você. Escolha um espaço da sua casa que você sempre evita ou deixa bagunçado. Pode ser aquela gaveta, aquele armário, aquele canto do quarto. Antes de organizá-lo, separe um tempo para a oração. Pergunte sinceramente a Deus: Senhor, o que este espaço está tentando me dizer sobre meu coração? Se esta mensagem tocou seu coração, se você reconheceu sua própria história em algum dos exemplos que compartilhei, inscreva-se no canal Entre Céu e Casa. Toque no sininho para receber nossas notificações, porque toda semana trazemos conteúdos que podem transformar sua casa e sua vida. Nos comentários, quero que você compartilhe comigo qual cômodo da sua casa você mais evita organizar. Não precisa explicar o porquê, apenas me conte qual é. Vamos orar uns pelos outros, vamos criar uma comunidade de apoio nessa jornada de transformação. E se você conhece alguém que precisa ouvir esta mensagem, alguém que está lutando com desorganização física ou emocional, compartilhe este vídeo. Às vezes, Deus usa nossas redes sociais para alcançar um coração que precisa de cura. Na semana que vem, vou ensinar o método bíblico dos 7 dias para transformar sua casa e sua alma. É um processo prático e espiritual que desenvolvi ao longo de anos de ministério, baseado nos princípios da criação divina. Você não pode perder. Mas antes de nos despedirmos, vamos orar juntos. Onde você estiver, coloque sua mão no coração e repita comigo: Senhor, obrigado por falar conosco através de todas as coisas, inclusive através dos espaços que habitamos. Revele-nos o que nossos corações têm escondido. Dê-nos coragem para enfrentar, limpar e transformar não apenas nossos lares, mas nossas almas. Que cada ambiente organizado seja um ato de adoração, cada espaço limpo seja um convite para a Tua presença habitar em nós. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se sempre, você não está sozinho nessa jornada de transformação. Entre o céu e casa, entre o natural e o espiritual, Deus está trabalhando em cada detalhe da sua vida. Ele vê não apenas a bagunça, mas o potencial de beleza. Não apenas a desorganização, mas o projeto de restauração. Sua casa pode estar revelando segredos hoje, mas amanhã ela pode estar proclamando vitórias. Confie no processo, confie em Deus e permita que esta revelação seja o primeiro passo de uma transformação que vai muito além das paredes do seu lar. Até a próxima semana, que Deus abençoe sua casa e seu coração.